Boa tarde, pessoal. Bom encontrá-los novamente. Hoje a gente vai tratar de um tema muito novo na 1433 e que não era previsto na 8.666. Mas antes da gente abordar o tema propriamente dito, eu penso que é interessante a gente fazer uma abordagem a respeito de uma das possibilidades da adoção desse meio alternativo, que exatamente recai na questão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nós sabemos que o contrato, qualquer contrato, quando celebrado, ele visa basicamente o equilíbrio. Não é? Há que ser bom para quem contrata e para quem é contratado. Você tem a prestação do serviço e a contraprestação desse serviço, a remuneração. De sorte que aqueles valores ou aquelas obrigações que foram contraídas, vamos chamar no marco zero, elas deverão perdurar durante toda a fruição do instrumento contratual, exatamente para objetivar a busca equilibrada das obrigações. É o que se espera e é o que se requer. Muitas vezes, todavia, na busca desse equilíbrio, a controvérsia ela se instala. E ela se instalando, muitas das vezes também, da impossibilidade da busca desse acerto. E, nesse sentido, inevitavelmente, as partes agora litigantes, elas buscam o amparo da justiça para fazer o seu direito, ou o direito do outro. E, sabidamente, a busca pela proteção judicial, muitas vezes pelo acúmulo dos serviços da justiça, aquilo que se buscava ser de maneira célere torna-se um calvário, porque, inevitavelmente, ainda que você tivesse uma tratativa diferenciada por se tratar de assuntos ligados à administração pública, ainda assim, por mais celeridade que tivesse, você vai seguir o rito do processo judicial. Então, eu faço essa abordagem só para dizer, primeiro, que não existe na lei de licitação, a 8666, esse instituto, o meio alternativo da controvérsia, e já desaguando no que nos une, dizendo também que ela recai, o meio alternativo recai, por exemplo, na busca constante da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Está previsto na 1433, mas até mesmo antes de entrar nela, é importante trazer para reflexão e conhecimento o que o Código de Processo Civil brasileiro versa sobre esse tema. Lá no artigo 42 do CPC, está dito que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência. E aí é que vem a ressalva. Ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil, ele abre esta janela que possibilita às partes contratantes elegerem para dirimir questões oriundas da execução contratual um juízo arbitral, que não necessariamente um juízo civil, para deliberar sobre as controvérsias que eventualmente se instalem na execução daquele contrato. Portanto, exorbita a Lei 14.133 a previsão do juízo arbitral, quando no Código de Processo Civil já está consignado. Obviamente que o artigo 42, ele diz na parte final, na forma da lei. E é exatamente esta forma da lei que a gente começa agora a debruçar sobre. O artigo 151 da 14.133, ele diz que poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. Vejam, senhores, que a redação da cabeça do artigo, ela fala em faculdade, poderá ser utilizado. Remete, portanto, à discricionariedade
da autoridade pública, quando da confecção do edital e, espelhando-se esse edital, os contratos, ele eleger como possível o juízo arbitral para deliberar sobre as controvérsias que se instalem na execução daquele instrumento contratual. E aí ele aponta quais fossem as ferramentas possíveis na resolução desses conflitos e controvérsias, que seria a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. A gente vai tratar aqui hoje da arbitragem, que é exatamente uma das formas pelas quais o contrato contempla essa resolução de controvérsia. E no parágrafo único do 151, ele está dito o seguinte: será aplicado às controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis, vale dizer, aquilo que eu posso transacionar, aquilo que eu posso negociar, aquilo que eu posso conciliar, mediar, aquilo que eu não traria benefícios, ou não traria, desculpe, prejuízos a quem fosse o depositário dessa ação na negociação dessa controvérsia instalada no contrato. Direito patrimonial disponível. E aí ele diz, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Foi o que eu disse agora há pouco. Agora sendo mais enfático, ao restabelecimento. A palavra ela já implica um desequilíbrio, porque se eu restabeleço, é porque ele deixa de existir num dado momento. Então, restabelecer significa trazer o status quo ante do dano que agora, eventualmente, eu tenha apurado, para que, em assim fazendo, restituir na plenitude às partes aquilo que inicialmente foi contratado. Ou, no implemento das obrigações contratuais por qualquer das partes, porque aquela velha história, a gente sabe muito bem disso, quando eu celebro um acordo de vontade, eu celebro pacta sunt servanda, ou seja, as partes se obrigam ao cumprimento da avença. Obviamente que se existe algum fator estranho, externo à vontade das partes na execução e que levam essas partes à inexecução de cláusulas contratuais, caberá também aqui a arbitragem para fazer valer os direitos de quem eventualmente se sinta prejudicado. E, por fim, o cálculo das indenizações, e elas sempre ocorrerão em razão do descumprimento de alguma cláusula contratual, esse juízo arbitral, a arbitragem, será competente o bastante para apontar como processar e como proceder. Aí, já tendo citado o artigo 42 do CPC, o artigo 151 da 1433, a gente cai especificamente no normativo que trata do juízo arbitral, da arbitragem, né, que são essas leis que estão mencionadas aí, a 9.307 de 1996 e a 13.129 de 2015, que introduz redação na 9.307. O artigo 1º da 9.307 ela é muito clara quando ela diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Vejam, senhores, que a interpretação da norma há de ser bem literal. Pessoas capazes. Portanto, o contrato ele só opera, a vontade ela só opera se as pessoas que celebrarem aquele acordo de vontade estiverem investidas e revestidas de capacidade. Uma delas, por exemplo, é a idade. Então, as pessoas capazes, há que ser capaz para contratar. E, em sendo, e porque a norma assim prevê, elas poderão eleger como juízo de deliberação de conflitos
a arbitragem. E aí vejam os senhores que no parágrafo 1º desse normativo, 9307, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Vejam, senhores, que a redação aí do parágrafo 1º, ela se refere à administração pública com o A e o P minúsculos. Significam os serviços que a administração direta e indireta prestam. E esses serviços, eles serão sempre contratados e eles terão sempre como balizadores os instrumentos contratuais. De sorte que, se esses instrumentos contratuais que derivam dos seus editais de licitação preverem que as controvérsias que se instalem na execução ou na fruição das obrigações contratuais, referidas às controvérsias poderão ser deliberadas através de um juízo arbitral ou de uma arbitragem eleita pelas partes e previstas em contrato. Ato contínuo, no parágrafo 2º desse artigo 1º, a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Vale dizer, quem pode o mais, pode o menos. Se eu fui capaz e competente para celebrar e assinar um contrato, eu, autoridade, terei também a mesma competência para celebrar a convenção de arbitragem. A convenção que trará no seu conteúdo como se processa, como se opera esta arbitragem. O artigo 3º do mesmo normativo diz que as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, foi o que eu mencionava agora há pouco. Assim como entendida cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Ou seja, a cláusula compromissória é a convenção que as partes de um determinado contrato se comprometem a se submeterem à arbitragem os litígios que venham a surgir em relação àquele contrato. Ou seja, não basta, portanto, ter só previsto no contrato a arbitragem, há que se ter a convenção da arbitragem, né? Convenção essa que é uma cláusula de compromisso que as partes celebram. E, porque eles são capazes de celebrar estas cláusulas de arbitramento, serão também competentes as partes para elegerem pessoa ou pessoas para serem árbitros, sejam elas quem forem. O artigo 18 da 9307, o árbitro é o juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Óbvio. Se você quer sair do crivo do Poder Judiciário, dentre outras coisas, pela questão da celeridade, e se você quer ter um instrumento hábil bastante para conferir execuibilidade à decisão, aquela decisão do árbitro, do juízo arbitral, ela tem que ter na plenitude efeitos erga omnes, eu diria, não só para as partes, mas para as partes que recebem os reflexos daquela decisão. Pois muito bem, meus amigos, o tema hoje era um tema enxuto, é um tema inovador, porque a legislação 8.666 não prevê, melhor dizendo, essa possibilidade, e o legislador constitucional, ou legislador ordinário, traz para o bojo da 1433 estas previsões de adequação das controvérsias que ocorrem nos contratos para dentro da execução contratual através do Instituto da Arbitragem. Não se esqueçam aí de ativar o sininho da notificação. Na semana que vem, no mesmo horário,
terça-feira que vem, a gente vai tratar de um tema também hiper interessante, palpitante, moderno, atual, que são os contratos administrativos. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus.